Depois de todos esses eventos dolorosos, no capítulo 3, Jó finalmente rompeu o silêncio e expressou lamentações em relação ao dia de seu nascimento. Depois disto, abriu Jó a sua boca, e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte, habite sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah! Que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-nos que amaldiçoam o dia, os que sabem despertar o monstro. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, espere ela a luz, e não a tenha, nem veja as pálpebras da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre em que eu estive, nem escondeu dos meus olhos a tristeza. Por que não morri eu desde a madre? Por que não expirei ao sair da madre? Por que me receberam os joelhos? E para que os peitos, para que mamasse? Porque agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que edificam lugares desertos para si. Ou com os príncipes que possuíam o ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente se aquietam, e não ouvem a voz do exator. Pequeno e grande ali estão, e o servo é livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de espírito, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que se alegram sobremaneira e exultam, quando acham um sepulcro. Há um homem cujo caminho está oculto, e a quem Deus cobre com o seu pavilhão. Porque, antes de comer, vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive sossegado, nem me aquietei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O lamento de Jó no capítulo 3 do livro de Jó é uma expressão poderosa de angústia, dor e desespero. Jó, um homem justo que enfrentou inúmeras tragédias e sofrimentos, abre seu coração em um lamento profundo e visceral. No início do capítulo, Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, expressando um desejo de ter sido abortado ou ainda nascido morto. Ele descreve a escuridão e o caos do útero como preferíveis à sua existência atual, marcada por sofrimento indescritível. Jó lamenta o fato de ter sobrevivido ao nascimento, pois isso o tornou alvo das terríveis provações que ele enfrenta. Ele não lança maldições contra Deus, como previsto por Satanás, mas expressa um lamento profundo. Em seus lamentos, Jó questiona a própria vida e a justiça de Deus. Ele se pergunta por que a luz é dada aos que estão em agonia, por que os que desejam a morte são obrigados a viver, e por que os aflitos são privados do consolo. Essas perguntas profundas refletem a luta de Jó para entender o propósito do sofrimento e encontrar sentido em sua dor. Além disso, o lamento de Jó é uma representação vívida da fragilidade e da vulnerabilidade humanas. Ele revela a realidade de que até os mais justos e piedosos podem enfrentar momentos de desespero e dúvida. Essa vulnerabilidade torna Jó um personagem ainda mais humano e sua história mais universal, pois muitos podem se identificar com seus sentimentos de desamparo diante do sofrimento. Apesar de todo o seu sofrimento e desespero, o lamento de Jó também demonstra uma profunda fé e honestidade espiritual. Apesar de seus questionamentos e dúvidas, Jó continua a buscar Deus, esperando encontrar respostas para suas perguntas e alívio para sua dor. Além do sofrimento físico e emocional, Jó parece consciente de uma perturbação espiritual mais profunda. Ele reconhece que algo está profundamente desequilibrado em sua relação com Deus e em sua compreensão do mundo ao seu redor. Essa consciência pode ser o primeiro passo para uma jornada espiritual mais profunda e transformadora. Apesar de sua aflição, Jó parece ansiar por um estado de tranquilidade e repouso. Ele reconhece a falta de sossego e quietude em sua vida e talvez anseie por encontrar paz interior, mesmo em meio à tempestade. Isso nos lembra da busca universal por paz e estabilidade emocional,
uma busca que muitas vezes nos conduz a Deus como fonte de verdadeira paz. É crucial observar que o lamento de Jó, expressando seu desejo pela morte, não é um sinal de fragilidade espiritual. Pelo contrário, seu sofrimento o leva a um momento de profunda sinceridade diante de Deus. Ele revela sua tristeza e dor sem reservas, demonstrando uma confiança sincera em sua relação com Deus. Esse ato de franca expressão emocional mostra a integridade de Jó, que prefere confrontar Deus com seus sentimentos do que esconder sua angústia. Ao fazer isso, Jó demonstra uma fé robusta o suficiente para suportar a verdadeira profundidade de suas emoções, abrindo um diálogo honesto e íntimo com o Criador. Essa atitude nos lembra da importância da autenticidade em nossa vida espiritual, encorajando-nos a confiar em Deus com nossas dores e a reconhecer que mesmo em nossos momentos mais sombrios, Ele está presente para nos ouvir e nos confortar. Outro aspecto fundamental do lamento de Jó é sua busca por significado em meio ao sofrimento. Ele questiona não apenas a justiça de Deus, mas também o propósito de sua própria existência. Jó se debate com o conceito de sofrimento injusto e luta para reconciliar suas crenças sobre a bondade divina com a realidade de sua experiência pessoal. Além disso, o lamento de Jó nos convida a refletir sobre a natureza da fé e da esperança em meio à adversidade. Apesar de sua dor e dúvida, Jó continua a buscar Deus e a agarrar-se à possibilidade de redenção e renovação. Sua jornada espiritual nos lembra da importância de encontrar força e consolo em nossa fé, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Em última análise, o lamento de Jó é uma expressão poderosa da complexidade da experiência humana e da busca pela fé em meio ao sofrimento. Ele nos lembra da importância de confrontar honestamente nossos sentimentos mais profundos e buscar consolo e entendimento em nossa relação com Deus. Olá, queridos amigos do nosso canal. Espero que tenham sido tão tocados e inspirados pela história incrível de Jó quanto eu fui. Hoje, chegamos ao fim de mais uma parte dessa jornada épica de fé, sofrimento e esperança. Através das provações de Jó, vimos a força da sua fé, mesmo diante das adversidades mais terríveis. Ele nos ensina valiosas lições sobre perseverança, confiança em Deus e a importância de manter nossa fé inabalável, independentemente das circunstâncias. Agora que concluímos esta parte da história de Jó, quero encorajá-los a se inscreverem no nosso canal para não perderem os próximos episódios e continuarmos essa jornada juntos. Vamos explorar ainda mais os ensinamentos profundos e as verdades atemporais encontradas nessa história tão rica. Então, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Não perca nenhum episódio emocionante! Agradeço a todos por acompanharem e por fazerem parte desta comunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, que a paz de Deus esteja com vocês.